Olá, meus irmãos amados, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E, meus irmãos, para este momento de culto e exposição da palavra do Senhor, eu convido você a abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 19. Como é um texto relativamente grande, eu queria, conforme for fazendo a exposição da palavra, ir lendo o texto sagrado da palavra de Deus. Êxodo capítulo 15, versículos 1 a 19. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo para que Deus ilumine o nosso coração. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, momento sublime este, que nós estamos tendo de culto, apesar de não ser comunitário, mas um culto em que nós estamos prestando ao Senhor em nossas casas, em nossos lares, cheios de gratidão pelo Teu cuidado com a nossa vida, pela Tua graça, por quem Tu és na nossa história. E queremos pedir ao Pai amado que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude nesse tempo difícil e nos ajude, ó Deus, a sempre sustentarmos gratidão ao Senhor no nosso coração. Abençoa, ó Pai, a vida de todos aqueles que me ouvem, de todos aqueles que têm a Cristo Jesus como seu Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam te conhecer e adorar ao Deus verdadeiro em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, agradecidos por todas as bênçãos e pedindo a tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na nossa vida, apesar das lutas, nós sempre temos que confiar no nosso Deus e sempre sustentar no nosso coração um coração cheio de gratidão ao Senhor. Nós estamos nesse período de pandemia, que é um tempo certamente muito difícil para todos nós, mas se nós olharmos para trás, quantas bênçãos Deus já nos deu, quantos motivos de alegria Deus já preencheu o nosso coração. Essa semana, irmãos, nós experimentamos um desafio muito interessante, onde uma irmã da minha igreja desafiou toda a igreja a deixarem de lado os seus pedidos, as suas necessidades e colocarem no grupo um motivo de gratidão especial que o Senhor os tem abençoado. E foi um tempo muito gostoso, onde nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. Tem um hino que fala: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Irmãos, Deus com toda a sua grandeza, com toda a sua graça, com certeza nos abençoou. E é por isso que nós precisamos louvar a Deus e que o Senhor seja de fato a razão do nosso cantar, a nossa alegria, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa salvação. O texto que nós vamos ler, irmãos, vai nos falar justamente do livramento que o Senhor efetuou ao povo de Israel com a perseguição de Faraó, né, no Egito. Faraó foi ferrenhamente perseguidor no final, após a saída de Israel no Êxodo. Se nós olharmos o contexto, irmãos, o povo de Israel ficou escravizado entre um período de 400 a 430 anos ali na nação do Egito, e nós vamos ver que o Senhor vai usar Moisés como porta-voz para libertar o povo de Israel, e ali o Senhor vai fazer prodígios e maravilhas para libertar e assim deixar o seu povo sair do Egito. O êxodo significa saída, como muitos de nós já sabemos, e nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor abençoou muito o povo de Israel com essa saída, mas também mostrou a sua mão poderosa para Faraó ali naquela situação. Nós vamos ver que uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo protege o povo de Israel. Se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos ver no capítulo 14, o Senhor falando: olha, aquietai-vos e veja hoje o livramento que o Senhor vai efetuar. E nós vamos ver, irmãos, o famoso milagre da abertura do Mar Vermelho, né? Então é uma grande bênção, e nós olhamos ali um precioso milagre onde toda a nação presenciou a queda do Egito, a queda de Faraó, e também a grande mão do Senhor abençoando a nação de Israel. Então, irmãos, nós, ao olhar toda essa bênção,
nós vamos ver Moisés, o povo, entoando um cântico de gratidão ao Senhor pelo livramento. Eu queria pegar esse cântico, esta lição, e deixar o seguinte tema para nós neste momento. Seja Deus a razão do seu cântico. Irmãos, Deus precisa ser a razão da nossa alegria. E é por isso que nós vamos olhar esse texto e tentar trazer esta palavra preciosa de grande valia para o nosso coração. E a primeira lição que eu gostaria de deixar, para que Deus seja de fato o nosso cântico, né? A razão do nosso cantar, a primeira razão é por quem Ele é. Nós vemos aqui, irmãos, que nosso Deus tem sido grandioso, nosso Deus tem sido maravilhoso, né? E o que Deus é para a sua vida? Então, chama a sua atenção aí dos versos de 1 a 3. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Então, amados irmãos, nós vamos ver que Moisés, juntamente com os filhos de Israel, começaram a entoar um cântico ao Senhor, a esse Deus maravilhoso que os livrou com mão poderosa do Egito, né? E aí Moisés começa a conduzir os irmãos falando: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente no mar. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, irmãos, nós vemos a partir daqui o quanto, diante daquele livramento, Deus representava para Moisés e para a nação. Né? Nós vamos ver Moisés falando: o Senhor é. Então, vamos ver muitas bênçãos das quais Moisés elenca aqui referentes ao Senhor e o que Deus significa para a nação naquele momento. Olha, o Senhor é a minha força. Irmãos, sem o braço poderoso de Deus, Israel nunca conseguiria ser liberto das mãos do Egito. Nós vamos ver que o Senhor é o meu cântico, a razão da alegria, a razão do cantar do povo ali. Ele me foi por salvação. Deus foi quem efetuou o livramento. Nós vamos ver mas este é o meu Deus, é um Deus pessoal, um Deus que realmente fortaleceu o povo, que estava perto deles naquela situação ali. Portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai. Então, irmãos, é um Deus que abençoou não só o povo ali, mas abençoou anteriormente também. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então, mostrando, irmãos, que Deus é o Senhor dos exércitos, aquele Deus que peleja por nós, que está ao nosso lado e que realmente luta as nossas batalhas. Senhor é o seu nome, mostrando o Deus poderoso, eu sou, né? Aquele tetragrama, o nome sagrado de Deus, mostrando o cuidado que o Senhor tem demonstrado na vida do povo de Israel. Então, irmãos, nós vamos olhar aqui essa grandiosa bênção. Hoje nós temos que louvar ao Senhor e Deus ser a nossa alegria, não só pelos livramentos que Ele nos dá, mas temos que louvar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida. O nosso Deus, pela graça maravilhosa, é um Deus pessoal, é um Deus que nos abençoa. Mas olhem, irmãos, Deus é grandioso. Nós vamos ver isso aqui no texto. E eu, diante dessa passagem, tem um texto que eu me lembro que sempre me traz alegria, que é o Salmo 103, que fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Mostrando, irmãos, que a bênção da gratidão, ela não flui só pelo que Deus pode dar, mas flui diante de um Deus que é maravilhoso, que é o grande eu sou, que é o homem de guerra, que luta as nossas batalhas, que já produziu grandes livramentos. E é por isso, irmãos, que sem o Senhor, o povo de Israel não conseguiria esse livramento. E é por isso que eles vão falar: o Senhor é a minha força e a razão
do meu cantar, ou do nosso cantar, né? Então, que Deus seja, irmãos, a razão do nosso cantar, primeiro, por quem Ele é, né? E a segunda razão que eu queria deixar, a partir do verso 4 até o verso 10, é pela sua força. Olhem como o Moisés vai tratar o poder de Deus diante do exército de Faraó, seus carros e os seus cavaleiros. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Então, irmãos, olhem, Deus lançou no mar, destruiu o exército de uma forma tremenda. Os vagalhões os cobriram, né? Desceram às profundezas como pedra. A ideia de vagalhões aqui, irmãos, são ondas gigantes, ondas grandiosas que cobriram ali o exército egípcio. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Então, irmãos, a ideia de restolho foi de alguém que foi totalmente destruído, né? Então, restolho é muito parecido com a palha, né? Então, Deus, na sua excelência, derrubou esse exército que aos olhos humanos era grandioso, mas derrubou como palha, como se não fosse nada, não é? E nós vamos ver aí que não é só a destra de Deus que é poderosa, mas o resfolgar das narinas. Então Deus mostrou o seu poder, meus irmãos, com o seu vento, com a sua grandeza, né? Olhem lá, verso 8. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se, a ideia de cobrir, né? de se reunir, se reunirem ali no coração do mar. Enquanto Deus, meus irmãos, fez essa ideia de resfolgar ou resfolegar, como vai dizer o nosso dicionário, é a ideia de puxar o ar para dentro. Então, quando Deus fez isso, as águas se amontoaram, as correntes pararam em montão, os vagalhões cobriram no coração do mar. Então, a ideia é que houve aquela abertura. Então, enquanto houve aquela abertura, o inimigo dizia: perseguirei, verso 9, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Então, enquanto Faraó mostrava sua força, queria persegui-los, queria matá-los e aniquilar o povo de Israel, Deus solta o ar, né? Verso 10. Então, ele resfolga, mas ele também sopra com o seu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Irmãos, quem é como o nosso Senhor? É por isso que o versículo 11 vai nos dizer isso, né? Vai mostrar a sua grandeza. Há um outro ponto que a gente vai tratar, mas mostra aqui, irmãos, que Deus com a sua destra gloriosa em poder, com a sua destra, Deus despedaçou o inimigo. Com o seu sopro, somente com o puxar das narinas, ele efetuou o grande livramento ali, né? Então foi uma linguagem poética do cântico ali que Moisés entoou, mas para mostrar a grandeza de Deus ali na vida do povo de Israel, né? Nós vamos ver, irmãos, que enquanto o inimigo dizia: perseguirei, eu vou alcançá-los, eu vou destruí-los, Deus mostra a sua força e o quanto a sua força aniquilou o povo do Egito ali naquela situação. Irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de força. E é por isso que nós temos que entender que quando Ele está à frente, lutando as nossas batalhas, nós somos mais do que vencedores. A palavra do nosso Deus nos ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é por isso que nós temos que confiar, depositar a nossa confiança em Deus e fortalecermos a nossa vida na presença do Senhor, irmãos. Às vezes nós temos as nossas lutas, tantas tribulações assolando a nossa vida, né? E parece que eles vão triunfar sobre nós, mas é o contrário. Se Deus mostrar a sua força, estiver pelejando por nós, com certeza Ele é capaz de nos livrar, de nos fortalecer e de realmente caminhar conosco. Deixe Deus ser a razão do seu cantar. Louve o Senhor, não só pelo que Ele é, mas pela força. Você já parou para pensar na força que Deus tem? E quando Deus está ao seu lado, o quão forte é o povo do Senhor quando tem esse Deus pelejando por ele?
Então isso é bênção. E é por isso que nós precisamos louvar ao Senhor, por quem Ele é e pela sua força, como nós vimos aqui. Mas uma terceira lição, irmãos, para nós realmente termos Deus como a razão do nosso cantar, não é só apenas por quem Ele é, pela sua força, mas também pela sua grandeza. A partir do verso 11 até o verso 18. Vou ler até o verso 18, vou ler e vou explicando, né? Diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas. Então, Moisés, quando vai olhar essa situação, ele vai falar: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Então, além de o nosso Deus ser o Deus Todo-Poderoso, irmãos, Deus é grande, Deus é soberano e maravilhoso em seus prodígios, terrível em suas obras, né? A ideia de terrível é de feitos gloriosos ali, né? E aí o verso 12 vai falar: estendeste a destra e a terra os tragou. Mas ao mesmo tempo vai falar: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Irmãos, Deus na sua grandeza mostra não somente o seu poder, mas mostra a sua boa mão, como Deus é beneficente, como Deus nos cobre de bênçãos com as suas bondades, né? O verso 14 vai falar: os povos o ouviram e estremeceram diante desse Deus, diante do livramento. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Então a ideia, irmãos, é que diante daquele feito poderoso de Deus ali, as nações que Deus conduziria o povo para a terra prometida já iriam tremer, né? E nós vamos ver que toda a trajetória seria abençoada por esse Deus grandioso e todas as nações iriam tremer e temer o nome do Senhor. Então, sobre eles, verso 16, cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre, mostrando, irmãos, a grandeza de Deus, que Deus reina para sempre, que não há ninguém como o Senhor. Quando Deus mostra o seu feito glorioso, as pessoas têm que temer este nome, né? E nós vamos ver que ao mesmo tempo em que os feitos grandiosos fazem alguns tremerem, mostram também a boa mão do Senhor, como Deus nos conduz, como Deus nos guia, como Deus mostra a sua benevolência. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso, irmãos, que nós precisamos adorar a Deus pela sua grandeza. Você já parou para pensar na grandeza do Deus que nós servimos e que nós adoramos? Não há Deus como o Senhor, né? E é por isso, irmãos, que nós precisamos louvar a este Deus, que ele seja de fato a razão do nosso cantar, porque ao mesmo tempo em que algumas pessoas tremem diante do nome do Senhor, é claro que nós temos que temer esse nome e tremer também, no sentido de reverência, mas nós temos que também louvar ao Senhor pelo cuidado dele, porque o Senhor é quem nos guia, que nos apacenta, que nos conduz, que vai nos levar para o monte da herança, não é? E assim Deus mostra o seu cuidado com a vida do povo do Senhor. E por fim, irmãos, que nós possamos ter Deus como razão do nosso cântico, não só por quem Ele é, não só por sua força, não só por sua grandeza, mas também pelo seu cuidado. Verso 19 vai falar assim: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Então, irmãos, já parou? Olha o cuidado precioso que Deus fez com o povo de Israel, enquanto houve destruição, aniquilação, a demonstração do poder e os prodígios do Senhor
contra a nação egípcia. Nós vemos o cuidado com o povo de Israel, a distinção, como o povo passou a pé enxuto. Foi algo tremendo ali, irmãos, que fez com que o povo falasse: olha, o Senhor é bom e tem sido gracioso para conosco, como Moisés entoou aqui nos cânticos, ou no cântico, né? Então, meus amados, quando a gente olha para um texto como esse, nós vamos ver que o nosso Deus, ele tem nos abençoado, mostrado do seu cuidado. E Moisés, irmãos, tinha certeza, verso 17, voltando um pouquinho, que Deus iria introduzir o povo e o plantar no monte da sua herança, lugar que Deus prometeu, terra que mana leite e mel, né? Que seria Canaã, mostrando que Deus iria reinar e abençoar aquele povo. E Deus conduz, meus irmãos, de fato, Israel à terra prometida. Não, é claro que Deus abençoou, fez distinção, mas a trajetória não seria tão fácil assim. Nós vamos ver isso mais para frente, mas o que a gente pode entender, irmãos, que diante dessa teologia da palavra do Senhor, nós entendemos que nem toda trajetória até a nossa caminhada é cheia de flores. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter tribulações, nós vamos ver isso acontecer no povo, ou com o povo de Israel, mas isso não é motivo para nós ficarmos tristes. Deus precisa ser a razão do nosso cântico. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem manifestado do seu amor na nossa vida e na nossa existência. E é por isso que nós também precisamos louvar ao Senhor e realmente entender que se o Senhor tem estado ao nosso lado, irmãos, vale a pena seguir em frente e saber que a jornada ela vai ter os seus percalços, mas realmente o destino nós vamos chegar, porque o bom pastor vai nos conduzir, vai nos proteger e vai nos amparar. Irmãos, seja Deus a razão do seu cântico, ou do nosso cântico. Esse foi o tema da mensagem desta noite, do culto ao Senhor. Se Deus te salvou, cante, louve, realmente bendiga o nome do Senhor. Né? Fazendo uma aplicação aqui para a nossa vida, nós vamos olhar muitas pessoas adorando eu, né? Não colocando Deus no centro, mas louve ao Senhor, né? Louve a Deus pelo que Ele é. Né? Quando nós cantamos, que o louvor não flua centrado no homem, mas que o Senhor seja. O Senhor é o meu cântico, é a minha força, Ele me foi por salvação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu vou louvá-lo, por isso eu vou exaltá-lo. Então, irmãos, que nós possamos exaltar o nome do Senhor. Nós entendemos que esta situação do Antigo Testamento, o livramento da nação de Israel do Egito, é como se fosse para nós, meus irmãos, um livramento da nossa vida de pecado, onde Cristo saiu vitorioso. Assim como o povo foi liberto do Egito, nós somos libertos da escravidão do pecado. E é por isso que nós precisamos louvar a Deus pelo cuidado que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Certamente Deus não abriu o mar para nós, meus irmãos, mas o mar aberto não é maior do que o que Cristo fez na cruz por mim e por você. E é por isso que nós precisamos valorizar esta bênção, louvar ao Senhor, cantarmos a Deus e termos uma vida cheia de gratidão e não de murmuração. Nosso Deus, meus irmãos, é forte, castelo forte é o nosso Deus. Ele, com a sua destra fiel, com a sua destra gloriosa, é quem vai realmente cuidar de nós. Então, eu entendo que nos bastidores, como Deus nos abençoou. Já parou para agradecer? Deus tem cuidado de nós e é por isso que nós precisamos louvar o nome do Senhor pelo cuidado especial que Ele tem demonstrado. A sua destra tem sido fiel, Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa salvação. E com o seu poder, Ele tem feito grandes livramentos. Certamente tivemos muitas tribulações, mas se você está aqui hoje, passando por elas e as vencendo, é porque Deus tem realmente sido a sua força. Então, além dessa bênção, irmãos, que Deus seja grande na sua vida. Quem é como Deus?
Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Não há, meus irmãos, Deus como o Senhor. Hoje nós vemos muitas pessoas adorando a sua forma e ao seu gosto, mas que você possa entender que você tem um Deus pessoal, que está ao seu lado, que com a sua beneficência realmente abençoa e fortalece a sua vida, e que você possa louvar a este Deus maravilhoso. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que nos guia, Ele é o bom pastor, é um Deus que pastoreia a nossa caminhada. Enquanto alguns povos estremecem por causa do poder, nós vemos a beneficência, o cuidado do Senhor, a bondade dele, a misericórdia que dura para sempre. Irmãos, o nosso destino é certo. As lutas vão ter, nem sempre tudo vai ser flores, mas vale a pena nós confiarmos no Senhor. Deus tem manifestado o seu cuidado. Assim como o povo, meus irmãos, passou a pé enxuto, com certeza nós experimentamos muito do cuidado do Senhor na nossa vida. Que nós possamos louvá-lo por esta preciosa bênção. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o fortaleça na caminhada em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos por quem Cristo é na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos amar de tal maneira, a ponto de enviar o teu Filho amado para morrer por nós na cruz, e que diante desse livramento tão grandioso, que nós possamos dizer: o Senhor triunfou gloriosamente em meu favor, ou em nosso favor, em favor da sua igreja, a noiva do Cordeiro. E é por isso, ó Pai amado, que diante dessa bênção, que haja em nosso coração, flua em nossa vida um coração cheio de gratidão por quem Tu és, pela Tua força, pela Tua grandeza, pelo Seu cuidado, pelo Teu cuidado na nossa vida. Que nós possamos enxergar isso, ó Deus, que nós possamos ver quantas bênçãos nós temos tido. E é por isso, ó Pai, que diante dessas bênçãos nós queremos ter um coração não com murmuração, mas cheio de gratidão para a glória do Teu nome. Abençoa grandemente a vida do Teu povo e que realmente Cristo Jesus seja o alicerce, a pedra fundamental da nossa vida. Recebe a nossa gratidão por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.